Olá a todos, pessoal. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer um assunto interessante para vocês, que eu estava assistindo um vídeo no YouTube hoje, num canal de tecnologia que eu sigo, num dos canais, que foi no canal do Diolinux, que é um canal legal, que está aí na descrição o canal dele. Vocês quiserem conhecer o trabalho dele, assistam, que é muito bacana, um canal muito rico de conteúdo, vale a pena, tá? Para quem quer aprender um pouco mais, quem quer conhecer sobre tecnologia, vale a pena dar uma passadinha no canal do Diolinux aí, que é muito legal, tá? E ele abordou um tema hoje que é o seguinte: por que eu não abandono totalmente o Windows? Esse é o tema, né? E vou para um Linux da vida. Então resolvi abordar esse assunto, trazendo aqui pontos positivos que eu vejo, pontos negativos, que é o que eu estou vivenciando e que me impedem de abandonar totalmente o Windows da Microsoft, tá? E trazendo um pouco da minha visão sobre essa questão, beleza? Eu tô com o nariz um pouco ruim, galera, me perdoem aí. Antes de tocar o barco aqui no assunto, estou testando um cenário novo. Estou gravando com o meu avatar em pé. Eu estou fazendo naquele mesmo molde que eu fiz o ano passado, esse ano que está se encerrando agora, quase todo, né? E no ano passado também, que eu estou utilizando o avatar. E estou fazendo num outro cenário novo. Espero que vocês gostem. Gostaria que quem visse o vídeo, por favor, desse sua opinião sobre o que achou do novo cenário. Eu estou utilizando um esquema de chroma key aqui. E para o avatar não ficar tão estático, parecendo um robô, eu coloquei um script de animação nele, que é um que eu tenho aqui, que foi o que eu melhor achei até agora com animações. Então tem alguns movimentos que ele faz que é engraçado, como reclinar todo para trás e tal. Daqui a pouco ele deve dar uma reclinada para trás aí, assim, com a cabeça. Então é engraçado, mas é só para ficar mais vivo e dinâmico, tá, galera? Então vamos lá acerca do assunto. Por que eu não abandono totalmente o Windows? 100% do Windows. Galera, hoje o universo Linux se tornou muito diferente do que foi ano passado, tá? Hoje o Linux está muito mais amigável. Se vocês assistirem meu canal aí e verem vídeos mais antigos, recentes, eu trouxe algumas distribuições Linux que eu estou utilizando, que eu tomei conhecimento, como o Charlotte OS e o Linux Little, que vocês podem ver, né, até o próprio Kubuntu, né, com interface KDE, vocês podem ver que eles estão muito semelhantes à interface de trabalho do Windows. O desenho, a construção do ambiente de trabalho é muito semelhante ao do Windows. O botão iniciar fica na mesma posição, a barra de tarefas fica na mesma posição, por padrão fica na mesma posição, a barra de títulos tem o botão de fechar, maximizar e minimizar, você tem o botão de mostrar área de trabalho. Basicamente a usabilidade do sistema tem a mesma essência. Então você colocando lado a lado um desktop, uma área de trabalho Linux, vamos supor, por exemplo, do Linux Little 4X que eu estou usando atualmente, e a área de trabalho do Windows 10, você praticamente vai ter a mesma usabilidade lado a lado. Você não vai ver muita diferença, porque os botões, os itens estão nos mesmos lugares, você clica da mesma forma, ele abre, executa, enfim, são muitas facilidades. Mas por que muitas pessoas não abandonam o Windows e vão para o Linux? Porque eu acho que tem um ponto primordial que eu vejo que ainda é falho, que é a questão da venda das facilidades que o Linux tem hoje. Existem distribuições como essas que eu já comentei com vocês aqui, e outras, como o Deep Linux, por exemplo, que já são muito mais amigáveis para o usuário comum. E um usuário comum que vai usar Office e internet, hoje você consegue fazer uso de uma distribuição Linux sem problema nenhum, como se você estivesse utilizando o Windows, e não vai ter dificuldade nenhuma. Você vai abrir seu videozinho de YouTube lá no Firefox, que é o mesmo design do Firefox do Windows, a mesma versão. Você vai abrir seu Facebook da mesma forma que você vai abrir no Windows. Você vai abrir o YouTube da mesma forma que você abre no Windows. Você vai salvar seus arquivos da mesma forma que você salva no Windows. Você vai fazer um uso da mesma forma que você faz no Windows. Tá? Então, eu acho que falta ainda um foco maior nessa venda de facilidades, para que mais pessoas vejam que às vezes, no caso delas, compensa para elas deixarem de utilizar o Windows e passar a utilizar alguma distribuição Linux. Veja, o Linux ele é um sistema operacional gratuito, você não paga por licença, você pode pagar para ter um suporte,
Mas por licença de distribuição Linux você não paga. As principais que tem você não adquire. Você vai na internet lá, baixa e pronto. Você tem um sistema operacional aí atual, devidamente preparado para uso, licenciado para uso, tá? Você não vai estar infringindo infringindo contrato nem nada disso. Você não vai estar utilizando um software não oficial, não legal, tá? Você vai estar utilizando um software oficial, funcional e que vai dispensar a aquisição de uma licença. Já começa por aí. Outro ponto que eu vejo no Linux é o seguinte: o Linux ele não precisa de antivírus, coisa que no Windows, para qualquer um que mexe com manutenção de computador ou que tem um pouco mais de conhecimento nessa prática, sabe que tem que ter. O Windows sem antivírus é correr muito risco. A não ser que você seja um usuário muito expert, que você tenha um cuidado minucioso, que você saiba o que está fazendo e que você seja um usuário extremamente avançado, você pode até usar o Windows sem antivírus. Tem muita gente que usa, mas são pessoas avançadas no conhecimento. Um usuário comum, não dá para você deixar que um usuário comum fique acessando o site de banco, fazendo transação bancária, que muitas vezes tem que utilizar já o defasado Internet Explorer porque não funciona bem em outro navegador, tá? Sem ter um antivírus para proteger. Por mais que antivírus alguém possa dizer, ele não é totalmente funcional, na verdade é só mais uma coisa. Você tem que ter. Você tem que ter um bom antivírus no Windows. Infelizmente, essa é a grande realidade, por ser um sistema operacional mais utilizado no mundo todo. Obviamente que o foco da bandidagem em roubar dados e outras coisas é no Windows, né? Então tem essa vantagem. No Linux você não precisa se preocupar tanto com isso. No Linux é mais difícil você pegar vírus, porque os vírus geralmente são os vírus são executáveis. De alguma forma eles precisam ser executados, seja automaticamente, seja por própria ação do usuário, seja por que for. Eles precisam ser executados. E no Linux você não faz nada sem que você autorize. O sistema por si só ele não faz absolutamente nada. Veja, a não ser que você ponha login automático no seu sistema, você precisa digitar a senha todas as vezes que vai entrar no Linux. Eu deixo assim tal qual no Windows, tá? Mas você pode pôr, mas você tem que digitar. Para você acessar unidades de arquivos, outros HDs ou outras áreas internas do sistema, que não sejam as áreas comuns, você precisa confirmar sua senha. Para que seja feita a atualização do sistema, você tem que confirmar sua senha, você tem que autorizar que seja feita a atualização do sistema. Para que você coloque algum aplicativo no Linux, você tem que autorizar. Não é simplesmente você chegar, baixar o arquivo .deb, sei lá, e mandar o Synaptic abrir e que ele vai sair instalando, ou você baixa da loja de aplicativos. No Linux não é isso. Tá? Você precisa autorizar tudo. Então, nesse ponto é questão de segurança. Você não vai ficar baixando e instalando coisa toda hora. Então é questão de segurança. Mas se você, por exemplo, acessar, eu vou acessar o banco, porventura você acessa um site malicioso do seu banco e vai fazer alguma coisa, não vai roubar teu dado, porque ele não vai conseguir rodar script, ele não vai conseguir executar nada por conta própria dentro da máquina em segundo plano, porque no Linux tem essa vantagem, né? Você precisa autorizar. Então esse é um ponto interessante que eu vejo. A questão de segurança ela é mais eficiente no Linux, porque você não tem tanto problema, né? Tem um vídeo aí, até acho que foi do Diolinux, falando sobre vírus, que eu vou ver se eu acho, deixo o link para vocês aqui embaixo aí fixado aí nos comentários ou na descrição, enfim, falando por que não tem vírus no Linux, tá? Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte: relação custo-benefício, e é uma coisa que está ligada dentro das facilidades. Hoje você tem distribuições como o Linux Little, por exemplo, série 3, que tem uma interface XFCE que lembra muito o Windows. Um usuário do Windows não tem dificuldade nenhuma. A minha esposa utiliza o Linux Little 3X
no AMD Sempron 2LE dela tranquilamente, tá? Não tem dificuldade nenhuma para estar utilizando. E é uma usuária comum que usou o Windows a vida inteira, né? Só que a relação custo-benefício, por exemplo, o Windows 8.1 está instalado naquela máquina. Eu não coloquei o Windows 10 porque a placa gráfica, na época, a onboard que tinha, ela não era compatível mais com o Windows 10. A Nvidia não tinha mais compatibilidade dela. Então, não foi possível fazer a atualização para o Windows 10. Então, tá com o Windows 8.1, tá lá. A performance do computador é melhor no Linux Lyro Série 3 do que no Windows 8.1. Tá? Então, para vocês verem, uma usuária comum de Windows está utilizando o Linux sem problema nenhum. Ela acessa os arquivos dela na unidade de arquivos, ela utiliza o Office sem problema nenhum, utiliza o navegação na internet sem problema nenhum, assiste seus vídeos, faz tudo o que tem que fazer sem problema nenhum. Então eu acho que por que muitos não abandonam totalmente o Windows? Por causa que eu vejo que falta um pouco essa venda de facilidades, né? Eu acho que os próprios técnicos que mexem com manutenção de computadores poderiam criar esse hábito de oferecer essa alternativa para os seus clientes mais comuns. Veja, hoje eu tenho suítes, tem vídeo aqui no canal do FreeOffice, da PS Office, que são, digamos, idênticas ao Microsoft Office 2013 365, que leem e salvam no mesmo formato, que tem uma compatibilidade praticamente 100%. Você tem também o LibreOffice aí, que eu não gosto muito porque ele tem um certo problema de compatibilidade na formatação entre Office, Microsoft e LibreOffice, que tem como arquivo padrão o LibreOffice, o ODX lá, uma coisa assim. Então eu não gosto muito dele, até porque a interface dele também não é semelhante ao Ribbon utilizado pela Microsoft. Então o usuário do Microsoft Office atual vai ter dificuldade para estar utilizando. Então eu deixo ele meio que de lado, mas tem essa opção, que normalmente já vem instalada nas distribuições Linux. Veja, você baixa uma distribuição Linux completa, instala lá, já está com Office, já está com aplicativo de multimídia, já está com navegador de internet, Firefox geralmente, a versão mais atualizada, que é a mesma para o Windows, ou vem com o Chrome, né, com a versão mais atualizada também, né, a mesma versão do Windows. Então você já tem um pacote completo, com a vantagem que você não tem que pagar licença, não tem que usar ativador, não tem que ficar utilizando crack ou coisa do gênero, como eles chamam, para poder ativar o Windows, né? Ou pagar caro por uma licença de um Windows, depois tem que pagar por uma licença de um Office. E às vezes ele não roda tão bem na tua máquina, porque a tua máquina é uma máquina muito simples, né? Que não tem um hardware tão eficiente. Mas que para o Linux, você instalando uma distribuição que tem uma melhor relação de consumo, uma melhor relação entre o consumo de processador, memória e gráfico, etc., você consegue ter aí um ótimo custo-benefício numa máquina mais simples, uma máquina às vezes mais antiga, que a pessoa estava com o intuito até de trocar porque para ela já não estava mais servindo, e você consegue mostrar para a pessoa, um usuário comum que acessa a internet, basicamente usa Office, que ela pode estar utilizando a máquina tranquilamente. Um comércio quer montar um caixa, quer botar um sisteminha de caixa, é um pacotezinho Office, uma calculadora, no máximo uma internet para enviar os arquivos, e uma USBzinha funcionando por pendrive, alguma coisa do gênero. Funciona perfeitamente no computador mais antigo. Você bota uma distribuiçãozinha Linux, como o Linux Lyro, por exemplo, série 3 ou série 4, coloca aí ou então o Pup Linux, pronto. Você tem ali um sistema funcional leve que vai dar sobrevida para aquele equipamento. Você não precisa descartar aquele equipamento, você pode utilizar ele num caixa, por exemplo, no seu negócio, e vai ter produtividade boa,
Então eu acho que falta um pouquinho de facilidades. Por isso que muitos não abandonam totalmente o Windows. Tá? Porque hoje em dia é totalmente possível que um usuário comum, e prova disso é a minha esposa, que um usuário comum possa estar utilizando o Linux como se usa o Windows sem problema nenhum. É claro que para fazer instalação de programas, fazer manutenção, tem alguns poréns aí, né? Programas de Windows só vão rodar no Linux se você utilizar um adereço, que é o Wine Play on Linux, né? O Play on Linux é uma aplicação gráfica desenvolvida para Linux que trabalha junto com o Wine e facilita a instalação dos principais aplicativos que tem hoje, né? E você vai precisar também de ter um entendimento que é o seguinte: se a distribuição Linux que você vai utilizar ela não dispõe de uma loja de aplicativos, tem que ver no que ela, qual é a arquitetura que ela é baseada, tá? Qual distribuição base ela tem, se é Debian, Ubuntu ou se é alguma outra, para ver o tipo de pacote que você vai estar utilizando, ver se ela tem um instalador de pacote. Se for uma distribuição baseada em Debian, Ubuntu, você pode utilizar aplicativos que disponibilizam em pacote.deb. Você vai simplesmente clicar no pacote, o Synaptic da vida vai abrir, vai fazer a instalação do programa para você e você vai poder utilizá-lo normalmente como se utiliza qualquer programa no Windows, tá? Já existe uma gama de programas para Linux, tá? Por exemplo, para quem mexe com edição de áudio, tem o Audacity, tem tanto para Windows quanto para Linux. Você consegue utilizá-lo sem problema nenhum. E é um programa em português. Você vai conseguir fazer a utilização dele, fazer edição de áudio, fazer uma série de coisas sem problema nenhum, né? Como substituto ao Photoshop, edição de imagem, você tem o GIMP. O GIMP 2.10, pessoal, tá idêntico ao Photoshop. As principais funções que tem no Photoshop você tem no GIMP. O GIMP tem até outras coisas que o Photoshop não tem, pelo que eu já andei percebendo, mas o GIMP é tão completo quanto o Photoshop. E se você não tiver medo, você consegue usar o GIMP para fazer edição. Eu já estou fazendo edições no GIMP. Já não estou dependendo tanto do Photoshop no Linux. Eu já estou utilizando o GIMP. Mas isso não quer dizer que eu não consiga rodar o Photoshop no Linux. Eu consigo rodar o Photoshop no Linux. Até roda uma versão portátil do Photoshop CC14 que eu tenho, que é só executar. Mas aí eu utilizo esse adereço que é o Wine, né? Outra coisa, já falei das suítes Office substitutas do Microsoft Office, que tem versão para Linux, tá? Não precisa de nenhum tipo de gatilho, gambiarra, nem nada para o Linux. Elas rodam no Linux, já tem versão para Linux, tá? Mas se eu tenho uma licença do Office, eu posso, por meio, aí você tem que ter um pouco mais de conhecimento, um pouquinho, mas por meio desse adereço que é o Wine Play on Linux, pelo Linux é melhor de você trabalhar na instalação. Eu consigo fazer a instalação da suite Office. Se a suite Office toda tá tal qual no Windows, eu vou instalar. Não fica 100%, não vai ficar totalmente funcional. Eu já consegui uma vez no OpenSUSE instalar o Office 2010, tá? Pelo Play on Linux, mas não ficou 100%, porque tem a questão do serial. Se você não tiver uma licença válida, você tem problema, né? Porque é diferente, não funciona crack igual no Windows, né? Aqueles ativadores, aquelas coisas. E o Office 2007, até bem pouco tempo, era a suite Office, Microsoft Office, que era totalmente usável no Linux. Você conseguia instalar ela até diretamente pelo Wine, como se você instalasse no Windows. Você clicava, você instalava o Wine no Linux, né? Deixava ele funcional, ia lá no setup do Office, dava duplo clique no executável, ele executava como se fosse no Windows. Você colocava o serial, instalava ela normalmente e ela se tornava funcional tal qual você utilizava no Windows. O problema do Microsoft Office 2007 é que aquela versão que você conseguia pegar na internet aí com serial válido, que tinha um serial mesmo, original, não precisava usar crack nem nada disso, nem ativador nem nada disso, ela não funciona mais. E você pode usá-la apenas por 20 e tantas vezes.
depois ela começa a apresentar problema, porque você tem que adquirir uma licença. E o Office 2007 já é uma suite Office muito antiga, é a primeira dessa nova era do Office, esse novo padrão de arquivo e esse novo padrão visual do Ribbon, né? Mas era possível, então é possível, tá? É possível você rodar aplicações de Windows no Linux de uma forma até relativamente fácil hoje em dia, se você tiver um pouco mais de conhecimento e souber customizar as coisas no sistema, tá? Mas para o usuário comum, tranquilo. Se um técnico pega um computador, um Sempron 2 LE da vida, com uma placazinha NVIDIA on-board, tá? Um hardware e o todo on-board, uma máquina já antiguinha, mas que já é padrão DDR3, já tem PCI Express e tal. E a máquina está, por exemplo, com 2 GB de memória DDR3. Você instala um Linux Little série 3 ou série 4, porque essa máquina já é 64 bits. Então você pode optar, se tiver com mais de 2 GB, né, com 4 GB é melhor botar 64 bits. Se tiver com 2 GB, você coloca 32 bits, que é o i386. Pronto, você vai ter um computador que vai rodar suave, leve, funcional, bacana. O Linux Little Série 3 reconhece o hardware todo do computador. Ele inclusive reconhece o driver proprietário da placa gráfica NVIDIA. Então o computador vai rodar perfeitamente. Então você técnico, se você criar esse hábito, você vai começar a mostrar para as pessoas que cada vez mais elas não precisam ter medo de estarem utilizando o Linux se elas assim quiserem. Elas podem tranquilamente abandonar o Windows 100% e utilizar o computador sem problema nenhum. Vai ter a mesma funcionalidade. Você clica lá no gerenciador de arquivos, ou é o Tunar ou é o Dolphin, você vai abrir seus discos, você vai ter suas pastas, tudo do mesmo jeito. O que eu sempre tive o hábito de fazer, seja para Windows ou Linux, não interessa, quando eu pego o computador para arrumar. Eu divido o HD em 2 se ele já não tiver dividido. Se a pessoa tiver mais de um HD, é um para arquivo e outro para sistema. Sempre fiz isso. Por quê? Porque facilita para a gente que é técnico fazer manutenção. Se o sistema chega quebrado e não está acessando, para mim poder ter acesso aos arquivos é muito mais fácil do que se os arquivos estiverem todos numa unidade só. Tá? E se tiver 2 HDs, melhor ainda. Porque se um HD der pau total, eu consigo manter os arquivos salvos no outro HD sem problema nenhum. Já aconteceu isso de eu pegar a máquina para arrumar que estava assim. Só que aí o que eu fiz? Eu coloquei 2 HDs na máquina. O primeiro HD, que era para o HD original do cliente, tinha dado problema, que era uma máquina já antiguinha. Inclusive ela está rodando Linux, tá? Ela está rodando no Ubuntu, é um Celeron, está rodando no Ubuntu perfeitamente. Está sendo utilizada como administrativo. Está rodando no Ubuntu e Office e acessando a internet. Ele usa para fazer pedido de produto na internet, tranquilamente. A máquina tem 1 GB de memória RAM e utiliza o Office para fazer os controles que ele precisa, o Excel e o Word. Perfeito, tá lá satisfeito, feliz da vida. O computador funciona sem problema nenhum. Então, o que acontece? Nesses casos, galera, é totalmente possível. E lá eu botei 2 HDs. Aí o que aconteceu? Um belo dia o HD deu problema. Pifou o HD original, que era um HD antigo. O HD de dados está preservado. Fui lá, coloquei outro HD para ele. Falei para ele que o HD mais hora menos hora dá problema. Ele optou por não querer trocar. Eu dei essa opção para ele. Foi lá. Depois deu problema, depois de um tempo, até que durou bastante tempo. Aí eu peguei e falei: agora não tem jeito, mas os seus arquivos estão salvaguardados aqui. Beleza, funcionou perfeitamente. Instalei o Ubuntu de novo. Tá lá funcionando, feliz da vida, né? Cliente utilizando Linux no uso administrativo. Tá tranquilo, não tem queixa, não dá problema no computador, não dá problema de vídeo, nada. Tá lá tranquilo fazendo o uso dele. Então você técnico pode começar a adotar essa política. Se você vê que você tem aqueles clientes que fazem apenas uso da máquina para Office e internet, você pode falar: olha, por que em vez de você utilizar um Windows aí que você vai ter que pagar por uma licença, já que você nem tem licença, ou a máquina da pessoa já é mais fraca, coloca o Linux. Coloca uma distribuiçãozinha Linux boa. É fácil de configurar para quem tem conhecimento, tá? Não é um bicho de 7 cabeças igual no passado.
Eu nunca fui usuário expert de Linux, não. Eu sou usuário de Linux, só usuário, nunca fui expert. Eu configuro aqui o básico aqui, deixo funcionando, beleza. Rede funcionando, tudo funcionando, porque o Linux hoje já reconhece os hardwares todos. Não tem que baixar driver praticamente de nada, tá? Tá aí funcionando Wi-Fi, funcionando tudo perfeitamente, tá? Com qualidade e eficiência e um consumo de hardware baixo. Então dá sobrevida para os equipamentos. A vocês terem uma ideia, eu estou rodando o Linux Little série 3, a versão 32 bits e 386 num Duron AMD Duron 1.1 GHz. É um vídeo aí, computador montado do lixo, que tá aí a descrição, tá aí o link na descrição embaixo aí, vocês vão ver aí, ou procurem nos vídeos, tá aí, computador montado do lixo, rodando com 512 MB de memória. Acesse a internet, usa Office, tem lá a suite Office, lá tá lá o Free Office instalado lá, funcionando perfeitamente. Grava CD, DVD, o escambau, tá lá funcionando. Um sistema operacional atualizado, uma máquina que rodaria, se fosse rodar o Windows, só XP. E olhe lá, tá? E olhe lá, rodaria só XP. Um sistema desatualizado, que não tem aplicações para ela. Tá lá, tá rodando Opera, tá rodando como navegador, enfim, tá lá funcionando. Vou entregar a máquina para uma pessoa agora, esses dias. Tô só esperando ela, a mesa dela chegar lá, que ela tinha arrumado, para poder levar o computador e montar lá. Tá imprimindo, tá funcionando a impressora, tá tudo. Então eu vejo que falta isso, essa propaganda, vender, alguém que venda essas facilidades para que as pessoas percam o medo, que o usuário comum às vezes pode utilizar o Linux sem problema. Agora, galera, para encerrar o vídeo, vem aqui o porquê que eu não abandonei o Windows, né? Por que muitos não abandonam o Windows 100% e vão para o Linux? A gente que precisa fazer uso de algumas aplicações que demandam um pouco mais de hardware, principalmente hardware gráfico, a gente fica um pouco refém da carência de driver proprietário. E isso é um problema para a gente, tá? E da carência de aplicações também. Algumas aplicações que não que são exclusivas para Windows, não tem versão para Linux, como o Sony Vegas, que é um dos programas que eu utilizo para edição de vídeo. O Camtasia Studio, tá? Que apesar de você ter programa para captura de tela no Linux, como o Simple Screen Recorder, que eu utilizo, e você tem um programa de edição como o Kdenlive, não só a mesma coisa que o Sony Vegas e o Camtasia, tá? E tem a questão de drivers proprietários, que é um problema muitas vezes que a gente enfrenta. Vejam vocês, por que eu não abandonei 100% o Windows? Eu estou gravando para vocês aqui no meu avatar no Windows, porque o FireStorm-View, que é o mesmo programa no Linux lá, o mesmo do Windows, está na mesma versão, ele não funciona tão bem quanto no Windows. Pelo simples motivo que a minha placa gráfica não tem driver proprietário compatível com as versões atuais do Linux. Aí eu estou tendo que utilizar um driver Shorg open source, desenvolvido por uma comunidade. E esse driver não é tão eficiente para o meu chipset da minha placa gráfica, que é um Radeon R5 230, que eu comprei recentemente. Você vê, uma placa gráfica nova, vendida em loja atualmente, com a placa low-end, com o hardware mais baixo, né? Ela é mais barata, claro, que tem um chipset defasado, mas que tem driver para Windows, tá? Assim como a minha a minha Radeon HD 5450 que eu pus no computador da minha esposa, ambas PCI Express com 1 GB de memória DDR3, tá? Elas têm um chipset um pouco mais defasado. Não existe driver proprietário para as versões atuais do Linux e eu tenho dificuldade para rodar o FireStorm-View. Eu tenho dificuldade para rodar algumas outras coisas que demandam mais de placa gráfica. Então eu não posso abandonar o Windows totalmente. Eu ainda tenho que vir para o Windows 10 para fazer certos tipos de atividades. Por exemplo, jogos. Não tem muitos títulos de jogos para o Linux. A Steam está trazendo mais investimentos nessa área para o Linux, mas
não tem muitos títulos, e a placa gráfica se torna um grande empecilhador nesse ponto, porque se você tem uma placa gráfica igual as low-end, que eu tenho aqui as duas, que não tem driver disponível para o Linux, você não vai conseguir rodar muito bem aplicações que exigem placa gráfica. Roda o Firestorm lá, roda. Aqui eu estou rodando no gráfico alto, com o físico do avatar sem limite. Então vocês conseguem ver aí com perfeição todos os detalhes, as minhas tatuagens, a roupa, vocês conseguem ver com todos os detalhes, tá? O olho, tal. Lá no Linux eu não consigo ter essa mesma qualidade. Lá eu estou tendo que rodar entre o baixo e o médio para conseguir ter um certo uso. Para fazer vídeo e fazer foto, não dá. A qualidade fica muito prejudicada. Não dá. Para você rodar um jogo que no Windows você roda uma qualidade melhor, com FPS melhor, que no Linux você vai rodar com FPS mais baixo, com qualidade mais baixa, não dá. Então você não consegue abandonar totalmente o Windows por causa disso. Falta uma melhor atenção para que mais e mais pessoas passem a ser usuários somente de Linux, porque hoje as distribuições estão cada vez mais amigáveis e mais fáceis de serem utilizadas. Eu volto a repetir para encerrar o vídeo: para o usuário comum que vai usar um Office, ouvir música, ver vídeo e acessar a internet, o Linux resolve. E tem a vantagem de funcionar tão bem quanto o Windows 10 funcionaria num computador top de linha, só que num computador mais velho, um dual core da vida, até um single core, se vocês querem saber, até um single core, um Pentium 4 da vida aí, você vai conseguir ter uma boa utilização da distribuição atualizada, sem ficar refém de ter que usar um sistema defasado, porque você não quer trocar de hardware, porque hoje em dia, para você poder trocar um computador, para você montar uma CPU hoje completa, com gabinete, fonte, processador, placa-mãe e memória, mesmo que seja usada menos que R$300, você não consegue montar um bom computador, tá? Não consegue, é muito difícil você achar um Core i3, um Core i5, um Core i7 principalmente, mesmo que seja das primeiras gerações, por um preço inferior a R$250, R$300. Estou falando ao preço de hoje, tá, galera? Você não vai achar boas opções. E se for montar nova, é caro, galera. Não tem jeito, tá? É caro. Hardware hoje tá muito caro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do novo cenário. Comentem aí. E eu, particularmente pode ser o caso de muitos, não abandonei o Windows 100% por conta da minha placa gráfica. A hora que eu tiver condição de colocar umas EVGA da vida no meu computador e no da minha esposa, com o hardware gráfico, um chipset gráfico, melhor dizendo, com um driver proprietário compatível com os Linux atuais, tá? Aí sim, aí eu abandonarei o Linux 100%. A minha esposa teve que voltar para o Windows para a gente utilizar o Firestorm View, porque no Linux não ficou muito bom, mesmo com a adição da placa gráfica HD Radeon 5450 PCI Express de 1 GB que eu coloquei lá, tá? Não tem driver proprietário, então fica difícil abandonar o Linux 100%. Não fosse isso, pessoal, a gente estava utilizando só o Linux. Eu aqui na série 4, porque o meu computador é um Atom X4 com 6 GB de RAM, e ele é um computador mais moderno. A minha esposa lá na série 3, que funcionou muito bem lá, e time que tá ganhando não se mexe nesse ponto, acessando os vídeos do YouTube, fazendo as coisas, as atividades comuns sem problema nenhum. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, marque o sininho para receber notificações,
Não se esqueça disso. Comentem o que vocês acharam desse padrão de vídeo, do cenário e todo o resto. Beleza? Valeu, fui.